Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós chegamos à lição de número 5, que fala sobre o capítulo 9 e 10 de Juízes. E o assunto da lição é Abimeleque, Tola, o sexto juiz de Israel, e Jair, o sétimo. Então vamos falar de Abimeleque, de mais esses dois juízes, baseado tudo no capítulo 9 e 10 do livro de Juízes que estamos estudando. O texto áudio diz assim: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Juízes, capítulo 9, verso de número 56. E a verdade prática diz assim: a justiça divina assegura que quem semeia o mal colherá desgraça. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 9 de Juízes, do verso de número 1 até o verso 21. Capítulo 9, verso 1 até o 21. Vamos ler juntos? Diz assim o texto bíblico: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém e aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa do seu avô materno, dizendo: peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês, que 70 homens dos filhos de Jerubaal dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembre-se também que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém e todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns levianos, homens levianos e atrevidos que o seguiram. E foi à casa de seu pai em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda a tribo de Bet-Milo. Foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. E Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é certo em relação a Jerubaal e a sua casa, e se trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês e arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque
e que ele também se alegre com vocês. Mas, se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Lemos então 21 capítulos, 21 versículos desse capítulo de número 9. A nossa lição tem 3 tópicos, como de costume. O primeiro tópico fala sobre Abimeleque aclamado. O segundo tópico fala sobre o apólogo de Jotão. E o terceiro e último fala sobre Abimeleque derrotado. Nossa lição se baseia, então, nesses 3 tópicos. E antes de entrar na nossa lição, eu quero te falar que as lições anteriores a essa, né, lição de número 1, de número 2, número 3, número 4, já estão aqui no nosso canal, disponíveis. Aqui tem uma playlist só com as lições dessa revista aqui, que é Juízes e Ruth, que estamos estudando. E também vou deixar o link dessas lições aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar. Fora essa revista de Juízes e Ruth, estamos estudando essa outra revista aqui, que fala sobre o avivamento, né? Aviva a tua obra, que é da CPAD. E também temos as lições dessa revista, estão aqui no nosso canal, tem uma playlist aqui também só com essas lições. Então, durante a semana, nós temos 2 vídeos de aulas bíblicas dessas 2 revistas. Fora isso, de segunda a sexta temos o Oráculo, que é um vídeo curto de 3, 4 minutos, trazendo uma palavra de Deus para dar direcionamento e resposta ao seu dia, à sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã, esse vídeo é postado aqui no nosso canal. Então, por isso, nós precisamos da sua inscrição aqui no nosso canal. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por nos acompanhar. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique aqui embaixo e se inscreva ativando as notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? Fazendo isso, você vai nos ajudar a fazer com que esse canal cresça e alcance outras vidas também. Então, se inscreva no nosso canal, ativando as notificações. Ao final desse vídeo, peço que você compartilhe também essa lição. Clique no botão aqui compartilhar e encaminhe aí esse link para um amigo, jogue no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, né? Para quem você quiser, para que outras vidas também sejam edificadas na palavra de Deus, beleza? Entrando então na nossa lição, vamos ler a introdução. As pessoas que desejam o poder são sempre mais numerosas do que as que são capazes de usá-lo com sabedoria. No capítulo 9 de Juízes, vemos a ascensão e queda de Abimeleque, alguém que, ao invés de suscitado pelo Senhor, ascende ao posto de liderança, valendo-se de um terrível jogo de intrigas, divisão e violência. Muitos estudiosos da Bíblia consideram a história de Abimeleque um parêntese na sequência dos Juízes, pois ele está mais para um usurpador e um fracassado candidato a rei. Então, na lição anterior, nós vimos que Gideão ele não quis, né, se recusou a governar, conduzindo então, né, e causando o desvio do povo novamente para a idolatria. Algo que o povo já praticava antes de Gideão, só mudou o ídolo, mas a prática continuou sendo a mesma. Então, Gideão, vemos que ele não queria a responsabilidade de reinar, mas queria ter os privilégios de uma vida de rei, né? De uma vida da realeza. Então, ele teve muitos filhos, entre eles esse aqui chamado Abimeleque, que exatamente o nome dele significa meu pai é rei. Então se torna muito confuso essa parte. Por quê? Porque Gideão não queria a responsabilidade de reinar, mas queria ter os privilégios.
E Abimeleque, filho dele, nós vemos, por outro lado, né, que ele não devia reinar, não tinha características de um líder, mas estava determinado a todo custo assumir a liderança do povo. Ele nem é contado como juiz entre os juízes, porque ele foi um usurpador, não foi suscitado, né? Não foi convocado, não foi levantado por Deus. Ele veio por si mesmo, por si próprio, através de seus próprios recursos e alcançou esse status de rei por conta de uma influência com o povo. Então aqui nós vamos ver o desenrolar dessa história. O primeiro tópico aqui fala sobre Abimeleque aclamado. E o primeiro ponto é a cidade, verso de número 1 do capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: depois da morte de Gideão, Abimeleque quis assumir o lugar de seu pai, para colocar o seu plano em ação, e foi à cidade de Siquém, terra de sua mãe, para conseguir apoio. Siquém era uma cidade importante, uma interseção de rotas de comércio e uma ligação natural entre a planície costeira e o vale do Jordão. Quem controlasse Siquém dominaria o interior. Abimeleque foi declarado como rei de Siquém, né, rei de Israel em Siquém, o local de outros eventos importantes da Bíblia também, né? Siquém foi uma das primeiras paradas de Abraão ao chegar em Canaã. Quando Jacó vivia ali, 2 de seus filhos mataram todos os homens de Siquém. Os ossos de José foram sepultados em Siquém. Em Siquém, Israel renovou o seu concerto com Deus. Então, Siquém aqui, uma cidade importante, relevante dentro do panorama bíblico e também naquele contexto histórico onde estavam vivendo. E ali também foi o palco de Abimeleque ser coroado, né, rei sobre Israel. Então, percebemos que ele nem queria o título de juiz, mas sim queria ser aclamado já rei. Então, Abimeleque poderia ser considerado ali o primeiro rei de Israel, mas não foi chamado por Deus, portanto, não obteve esse título e esse reconhecimento. O segundo ponto aqui, vamos falar sobre a sua campanha. Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque a alguns homens levianos e atrevidos que o seguiram. A campanha de Abimeleque foi financiada por 70 peças de prata tiradas do tesouro do templo de Baal-Berite, um falso deus a quem os israelitas começaram a adorar. Com esse dinheiro, Abimeleque contratou uns homens ociosos e levianos, pessoas indignas, libertinas, lascivas, imprudentes e orgulhosas que o seguiram. O primeiro ato de Abimeleque foi de extrema crueldade. Ele levou o seu bando a Ofra e assassinou os seus 70 meio-irmãos, com a exceção, né, de Jotão, que conseguiu se esconder. Então, nós já percebemos aqui o caráter e a intenção de Abimeleque ao a sua primeira atitude aqui como rei é matar todos os seus irmãos. Então, logo percebemos o caráter da pessoa de Abimeleque e a sua intenção. Terceiro ponto aqui é a aclamação. Capítulo 9, verso 6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a terra de Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Após remover a possível competição ao poder, assassinando brutalmente todos os seus 70 meio-irmãos, exceto Jotão, né, que fugiu, Abimeleque foi levantado como rei por todos os cidadãos de Siquém e também de Bet-Milo. A vida de Abimeleque mostra que o alcance quando a fome de poder corrompe o juízo. O que acontece, né, quando a fome de poder corrompe o juízo?
A posição de Gideão como guerreiro juiz havia deixado Abimeleque em um ambiente de poder. A morte de Gideão proporcionou a oportunidade para que o seu filho agarrasse o poder. Uma vez iniciado o processo, os resultados desastrosos eram inevitáveis. A lição que podemos aprender com a vida de Abimeleque é que nossos objetivos controlam nossas ações. Entendemos então aqui que Abimeleque, filho de Jerubaal ou Gideão, né, tinha já essa fome e esse desejo pelo poder. Apesar de Gideão ter dito que ele não reinaria e que o seu filho Abimeleque também não reinaria sobre o povo de Israel, mas Abimeleque tinha esse desejo e essa fome. Ele espera então seu pai morrer para pôr em prática o seu plano de assumir o poder e o trono, né? Aqui no segundo tópico nós vamos ver o apólogo de Jotão. Jotão é o único filho que consegue fugir para não ser morto, e ele vai e faz uma declaração. Olha o que diz aqui no primeiro ponto: o Monte Gerizim. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do Monte Gerizim. Em alta voz proclamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Jotão foi o único filho de Gideão que escapou do massacre da família, determinado por Abimeleque. Jotão avisou os habitantes de Siquém acerca da maldade de Abimeleque mediante a parábola das árvores, que escolheram o espinheiro como rei. Ele subiu ao Monte Gerizim, local designado por Deus para proferir bênçãos sobre Israel, conforme Deuteronômio 28, e ali apresentou a sua parábola, uma advertência de Jotão, mas a advertência de Jotão foi ignorada pelos siquemitas e a calamidade sobreveio 3 anos mais tarde. Então, aqui nós percebemos até o tempo em que Abimeleque governou, né? Passou ali governando. 3 anos e meio foi o tempo em que ele conseguiu governar. E logo após isso, a Bíblia fala que um espírito de contenda entrou ali entre Abimeleque e o povo, e eles já não mais se entenderam. Aqui no segundo ponto nós vamos ver o apólogo de Jotão. Diz assim, ó: e foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reine sobre nós. As 3 primeiras árvores da parábola de Jotão, a nação de Israel. Primeira, a oliveira. A oliveira, mais útil e proveitosa árvore, estava muito ocupada, produzindo para Deus e os homens, para que pudesse governar. O azeite produzido pela oliveira era usado em Israel para ungir reis e profetas e sacerdotes. A madeira da oliveira era entalhada e polida para fazer objetos elegantes como os querubins e as portas do templo. Então aqui são alguns exemplos do que a oliveira produzia, né? E a utilidade não somente do seu azeite, mas também de sua madeira. A segunda é a figueira, Juízes capítulo 9, verso 10. Uma árvore de porte médio, de crescimento lento e que produz um fruto doce durante cerca de 10 meses do ano. Foi as folhas da figueira que Adão e Eva fizeram vestimentas, Gênesis capítulo 3, verso 7. Os figos eram consumidos frescos ou prensados em bolos, conforme Isaías capítulo 28 e 1 Samuel capítulo 25. Então, mais uma vez, vamos perceber aqui algumas utilidades, não somente da figueira, mas, não somente do seu fruto, mas também do que ela produzia além do seu fruto. A terceira árvore aqui, a letra C, é a videira. Falamos da oliveira, da figueira e agora da videira. Era plantada em fileiras
nas encostas ensolaradas das montanhas, a videira tornou-se um emblema de Israel, relembrando o tempo em que Moisés enviou espias para a terra prometida, os quais voltaram com cachos de uvas, tão pesados que exigiam 2 homens para carregá-los. Jesus falou de si mesmo como a videira verdadeira. Então aqui também exemplos a respeito do fruto e da árvore da videira. Mas, como vimos no texto que nós lemos, da leitura inicial da lição, nenhuma dessas árvores quis governar sobre Israel, mediante a parábola que nós lemos, né? E a última árvore é o espinheiro, e é o terceiro ponto aqui dentro desse tópico, o espinheiro. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Mas o espinheiro, mais inútil a Deus e aos homens, era usado somente como cerca, era perigoso aproximar-se muito dele. Eis que um símbolo perfeito para um rei ímpio, cruel e opressor. Abimeleque então foi comparado ao espinheiro, inútil para produzir frutos, mas foi o único que quis, né? Tinha essa sede pelo poder e foi o que alcançou esse lugar. Aqui nós vamos ver o último tópico da lição, e aqui nós vamos falar sobre a derrota de Abimeleque. Vamos ver a conspiração de Gaal, a morte de Abimeleque, e por último aqui vamos ver um pedaço a respeito de Tola e Jair, que são o 6º e o 7º juiz de Israel. Primeiro ponto, a conspiração de Gaal. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o servamos? Mas nós, por que serviremos a ele? Após 3 anos da liderança, surgiu séria discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Lembrando que essa cidade foi onde ele foi aclamado, né, e proclamado rei. O bom acolhimento de Gaal, filho de Ebed, em Siquém, tem a ver com a expectativa dos siquemitas de rebelar-se contra Abimeleque, pois viram em Gaal uma figura útil para esse objetivo. Durante a festa em que os siquemitas ofereciam a Baal as primícias das suas vinhas, Gaal procurou instigar a ira da população local contra Abimeleque, ausente naquela ocasião. Gaal desafiou Abimeleque e promoveu em Siquém uma revolta generalizada. Assim, juntamente com os seus parentes, ganhou a confiança dos homens da cidade. A forte reação de Abimeleque foi a de esmagar a revolta iniciada por Gaal. A posterior destruição da cidade foi também um julgamento de Deus contra os habitantes de Siquém. Então, 2 coisas acontecem aqui. Um espírito de contenda entra entre Abimeleque e os moradores da cidade de Siquém. Há ali então a discórdia. Aparece esse cara no meio da cidade chamado Gaal, alguém que provocou a ira das pessoas de Siquém, né, do povo de Siquém, contra Abimeleque. Abimeleque vem com um exército, com o seu exército, e ele destrói a cidade de Siquém, matando as pessoas, derrotando Gaal. E essa ira, essa fome por violência e vingança acaba também atraindo sobre Abimeleque o castigo e, consequentemente, a morte. Aqui nesse primeiro ponto nós vemos a conspiração de Gaal e a derrota de Gaal por Abimeleque, junto com a destruição da cidade de Siquém. Aqui no segundo ponto nós vamos ver a morte de Abimeleque. Certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. O momento de triunfo de Abimeleque não duraria muito. A rebelião irrompeu em outra parte de seu pequeno reino, fazendo conduzir seus homens a Tebes a fim de dominar a cidade. Abimeleque tentou repetir a mesma estratégia usada em Siquém, ou seja, queimar a torre. Durante sua tentativa, ele chegou perto demais da torre e dos que a defendiam a partir do telhado. Aproveitando essa imprudência, uma mulher jogou uma pedra sobre a cabeça de Abimeleque e fraturou seu crânio. Vendo-se em situação agonizante e querendo evitar essa agonia,
de ser morto por uma mulher, Abimeleque pediu ao seu escudeiro que o matasse, e assim foi feito. Depois de sua morte, o exército se dispersou, e assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado 70 irmãos. Então, aqui a gente vê que cedo ou tarde o juízo recai sobre aqueles que praticam o mal. Nós vemos aqui que Abimeleque, em uma sede por poder, ele tem a crueldade de matar seus 70 irmãos, mas não durou muito o seu reinado, não pôde reinar por muito tempo, porque nada disso poderia ficar impune. Então, perto de Siquém, nesta outra cidade aqui, né, de Tebes, Abimeleque, em uma imprudência, chega perto demais da torre a qual ele queria destruir e matar as pessoas que ali estavam. Ele foi assassinado por uma mulher que jogou uma pedra sobre a sua cabeça, né? Então Abimeleque aqui ele alcança o seu juízo e é morto, deixando então o povo, mais uma vez, a nação de Israel, sem uma liderança, né? Mesmo que essa tenha sido uma liderança que não foi levantada por Deus. E último ponto aqui, terceiro ponto, nós vamos ver Tola e Jair, o sexto e o sétimo juiz. Verso de número 10, capítulo 10, verso de 1 a 5. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá. Tola é o sexto juiz de Israel, julgou e liderou por 23 anos, verso 1 e 2 que nós lemos. E Jair é o sétimo juiz, tendo liderado por 22 anos. Esses dois, né, compõem o grupo dos 6 juízes menores, Sangar, Tola e Jair, Ibissã, Elon e Abdon. Jair exerceu a sua autoridade apoiado por seus 30 filhos. A menção de que cavalgam 30 jumentos e tinham 30 cidades é que chamavam, né, Havot Jair, era sinal de prestígio e prosperidade. Eles foram preservados pouquíssimos detalhes concernentes aos juízes menores. A consequência inevitável disto é que aparecem como personalidades de menor destaque, em comparação a Gideão, Débora, Abimeleque, Jefité, Sansão e Samuel. Esses aqui foram os que tiveram pouco destaque, pouco a Bíblia fala sobre eles, mas nós percebemos que foram homens justos que julgaram Israel por um bom tempo, e Deus usou essas vidas para trazer paz, prosperidade e segurança para o povo, né? Conduzindo nos caminhos de Deus. A nossa aplicação pessoal diz assim: deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, sujeitando a Deus as nossas motivações e propósitos. Agir pela carne só gerará dor e frustração. Agora eu te peço, responde aqui nos comentários o nosso questionário. Primeira pergunta: em que cidade Abimeleque foi declarado rei de Israel? Segunda pergunta: qual o nome do único filho de Gideão que escapou do massacre familiar? Terceira pergunta: por quantos anos Jair liderou Israel? Mais uma vez eu te peço, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula.